Hoje eu vou esclarecer essas palavras que causam muita confusão até em falantes nativos de inglês. Vou dar exemplos em frases, mostrando exatamente quando e como usá-las. Are you ready to go? Let's go! Oi gente, bem-vindos ao Let's Go English. Meu nome é Fernanda Darren e hoje eu tenho mais um vídeo de inglês para vocês. Se o seu objetivo é realmente aprender inglês, inscreva-se no canal, porque aqui nós temos vídeos sobre curiosidade dos Estados Unidos, cultura americana, mas muitos vídeos de gramática, pronúncia, dicas de inglês que realmente vão te ajudar no seu aprendizado. E como eu disse, dessa vez eu vou estar esclarecendo esses pares de palavras. E normalmente muitas dessas palavras têm a mesma pronúncia, portanto, esse é o desafio. Vamos lá então, gente. O primeiro par que eu tenho aqui é, na verdade, para ajudar vocês com a pronúncia. Todo mundo já conhece os pronomes demonstrativos. Este, esta e isto, que em inglês é this. No plural é these, mas eu escuto muita gente falando da mesma forma os dois. This. No singular, que na verdade tem o i, mas não é muito pronunciado como i, é mais como um e fechado, né? This. No plural é these. É um e, mas na realidade é um i longo. Então, these. E aí presta atenção, não é s, é z. Então, these. Você não pronuncia o e final, então você pronuncia um i longo com z. These. Essa aqui é a diferença. These are a few of my favorite things. This is my pencil. These are my markers. Então, esquece o e aqui. Aqui realmente você vai pronunciar these. E o segundo passo são essas duas palavrinhas também confusas. Uma significa o número 3, que é three, e a outra é árvore. Nada a ver uma com a outra, né? E a árvore você fala tree. Então vamos falar do three primeiro. Aqui tem aquele famoso TH, que você vai colocar realmente a língua entre os dentes. Three. É assim. Então a posição da língua que faz a diferença na pronúncia, obviamente. Com a árvore, tree. A sua língua, na verdade, ela vai tocar o céu da boca. Tree. I want to have a fruit tree in my backyard. Eu quero ter uma árvore frutífera no meu jardim, uma árvore com frutas. Isso é verdade. It's been 1 year and 3 months since I headed to Brazil. Já tem 1 ano e 3 meses, né? Acredito, mas tem mesmo. 1 ano e 3 meses que eu fui ao Brasil. Gente, se vocês estiverem encontrando algum valor nesse vídeo, se vocês estiverem aprendendo alguma coisa, clique no joinha, ajude o canal e eu vou ficar muito agradecida. E esse parzinho aqui, gente, asked, é simplesmente para te ajudar a pronunciar esse verbo no presente, que é o verbo pedir, perguntar no presente, e o passado dele, né? Ele tem um passado simples, asked. Você não vai pronunciar o ED. É como se você colocasse um Tzinho só depois do K. Asked. É muito sutil. Já aqui é tranquilo, né? I ask. No presente você fala, can I ask you a question? I'll just go ask people questions. E no passado, I asked you a question. Se você falar a palavra sozinha, você vai ver que é diferente. Asked. E vamos a essas duas aqui, gente, que na verdade só uma letrinha diferente. Então, na hora de pronunciar é a mesma coisa. Accept, que é o verbo aceitar. Accept, essa é a pronúncia. Essa daqui, o except, exceto, que na verdade significa o que não está incluído. Na verdade, ela é uma conjunção ou uma preposição. Aqui, a pronúncia é a mesma. Levando em consideração aqui que no aceitar, accept, ninguém fala isso tão aberto como eu tô falando, tá? Só tô falando para mostrar para vocês a diferença. Accept. Você tem o C e você vai falar K. Então, accept. Aqui você tem o X, que também é pronunciado K. Então, accept. Então, você tem que fazer a diferença no contexto, porque na hora de falar, a gente vai usar praticamente da mesma forma e você vai escutar também da mesma forma. Então, vamos ao exemplo. Com o verbo aceitar, eu posso dizer, of course I accept your gift. Você não fala esse accept. É fechado mesmo, como se fosse um ezinho. Accept. Aí o exemplo aqui com o except, com o exceto, I can teach private classes every day, except on Sundays.
Eu posso dar aulas particulares todos os dias, exceto no domingo. Except, except. Outro parzinho aqui, gente. Principal and principal. E yes, a pronúncia é a mesma também. Só que nesse aqui significa princípio. E aqui, esse principal, né? Pode ser um adjetivo e pode ser um substantivo. Como adjetivo, é o principal, o mais importante, né? Que o americano também usa muito o main, que é um sinônimo dessa palavra. Nos Estados Unidos, a gente escuta muito mais a palavra main. Então, você fala assim, ó, my main concern is the safety of everybody. Um exemplo aí. Como substantivo, é o diretor de escola. Então, nos Estados Unidos especialmente, até falei disso em outro vídeo, você não vai escutar as pessoas falarem o diretor. Eu precisei conversar com o diretor. I needed to talk to the director. Muitas vezes você não vai. Você pode até usar os termos school administrator or school director, mas normalmente você vai escutar principal. I had a meeting with the school principal yesterday. Eu tive uma reunião com o diretor da escola ontem. You're not the principal here anymore. Então aqui no princípio, quando é que a gente vai usar? Como é que eu vou fazer a diferença aqui se eu estiver escutando? Mais uma vez, o contexto vai fazer a diferença, mas people with good principles usually do the right thing. As pessoas que têm princípios, que têm moral, normalmente fazem a coisa certa. Outro parzinho aqui, gente, esse aqui a pronúncia é exatamente a mesma também, só que tem uma diferença aqui bem visível na escrita. Este allowed aqui significa permitido e pode ser também o passado do verbo permitir, o passado do verbo to allow, allow. E esse allowed daqui é um advérbio, né? No caso, é a forma com que uma pessoa fala. Significa falar em voz alta, to speak out loud. Já agora, sabendo o significado, então, exemplo. The student was not allowed to get out earlier. O estudante não foi permitido sair mais cedo. E aqui o mesmo estudante. The student spoke aloud, so everybody heard him. O estudante falou alto e todos puderam ouvi-lo. E aqui vai mais um parzinho, vai mais um par de palavras que só tem uma letrinha diferente e não faz a diferença na hora que você escuta ou fala. Compliment, que significa elogio, e complement, que significa um complemento, ajudar a melhorar alguma coisa. Aqui realmente não há diferença nenhuma na pronúncia. Mais uma vez, o contexto vai fazer a diferença, mas você precisa saber qual é escrita com E e qual é escrita com I, para então saber diferenciá-las. Então, compliment, como sendo elogio, é um substantivo, é claro. Então vamos ao exemplo aqui do compliment, elogio. My daughter always gets shy with compliments. Minha filha sempre fica tímida com elogios. Pay me a compliment, Melvin. I need one. Agora um exemplo com complemento. Your shoes complement your outfit perfectly. Os seus sapatos complementam a sua roupa perfeitamente. E, gente, esse par aqui, eu tive trabalho com ele. Engraçado que, de todos que eu falei, ele é mais fácil no sentido de que a pronúncia é diferente. Mas até chegar essa pronúncia, né, e lembrar qual é qual, eu acho que é um desafio aqui. Desert é o deserto, dessert é sobremesa. Dessert. Então, duas coisas para lembrar aqui. Primeiro que a sílaba tônica é a segunda. Dessert. I'm not a big fan of dessert. Eu não sou uma grande fã de sobremesas. Segundo, que você não fala esse é aberto. Você fala dessert. É dessert. Dessert. Olha a diferença dessa daqui. O deserto, você fala desert. Então, a sílaba tônica é a primeira no de. Desert. O E também é aberto. O deserto, a pronúncia é aberta. Desert. Desert. E você tem um S só. Desert. There's a lot of sand in the desert. Tem muita areia no deserto. Hello, tem mesmo. Dessert, desert. Desert, dessert. E, gente, se vocês quiserem, deixe outras palavras ou pares de palavras que vocês têm dificuldade ou que não entenderam ainda a diferença de pronúncia, ou quaisquer que sejam suas dúvidas, escreva nos comentários e eu vou ter o prazer de esclarecê-las para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você pensa que possa se beneficiar do conteúdo também. Por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o seu like
e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigada por sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!